Boa noite, pessoal. Olha nós aqui, a live da Cláudia Alice, mais uma quinta-feira, às 20 horas. Gente, falta um minutinho para as 20. Entrei com uma certa antecedência, que às vezes fala, a Cláudia demora a entrar, né? Então, oi Irene, boa noite. Vamos esperar aí os amados, né, entrarem, né? Hoje é um dia super especial. Então, Irene vai chegando. Irene, aproveita, convida umas pessoas para nossa live. Aí tem um aviãozinho, tipo uma asa delta. Você toca ali e aí chama umas 10, 15 pessoas. Compartilha a nossa live, traz para cá. Faz esse favor, Irene. Seja bem-vinda. 8 horas em ponto. Eu tenho um relógio digital que ele fala. Então, gente, estamos aqui na live da Cláudia Alice todas as quintas-feiras, às 20 horas. Oi, Dalzinha! Boa noite, minha querida. A Lilian Pandolfi já entrou, já está aí. Então, gente, Dal, me ajuda aí. Tem um aviãozinho assim, sabe? Toca ali, amiga, chama lá umas 20 pessoas, compartilha a live, chama todo mundo pra cá, vamos lá, faz esse favor. Irene, Dal, Lilian pode fazer também. Oi, Ana Lúcia, um grande beijo, tá? Então, Ana Lúcia, Dal, Irene, né? Virna, minha querida, tem um aviãozinho, tá? Assim do lado, na parte inferior, né? E aí vocês, Juju! Toca ali, seleciona umas 20 pessoas e convida para nossa live. Nossa live é sensacional. Então, gente, vocês sabem quem... não posso deixar de falar. Sabe quem faz aniversário hoje? Minha irmã, Maria de Fátima. Queria mandar um beijo para minha irmã Maria de Fátima. Hoje já esteve aqui, já almoçamos juntas, é tão bom. Minha queridíssima, amo a minha irmã, tá? Então, mandem vocês muitas vibrações positivas para minha irmã. Hoje, olha, esse mês de fevereiro, muita gente legal, muita gente boa faz aniversário, tá? Do início ao fim, só gente boa fez aniversário em fevereiro, né? Então, um beijo para todo mundo que fez aniversário em fevereiro. Muita luz, muita paz, que o portal, sabe, desse novo ciclo, dizem que nosso ano começa quando a gente faz aniversário, né? Então que o portal desse ciclo abra para todo mundo e traga muita coisa boa, muita vibração positiva, ok, gente? Então, a nossa live hoje é sensacional, sobre relacionamentos. Você tem ou já teve problemas no seu relacionamento, nos seus relacionamentos? Claro, todo mundo já quer. Me diga, atire a primeira pedra quem nunca teve problema nos seus relacionamentos. Todo mundo tem um probleminha. Seja o relacionamento, né, gente, familiar, seja relacionamento com seu companheiro ou com a sua companheira, né? Relacionamento profissional com seu chefe, relacionamento com você mesmo, né? Relacionamento com o mundo, com a vida. Todos nós precisamos dessa live maravilhosa. E sabe quem vai estar aqui conosco? Explicando, né? Uma especialista, né? Profissional da psique, né? Do comportamento humano, Lilian Pandolfi. Então, gente, aguenta aí mais um minutinho que eu já chamo a Lilian. Gente, vocês sabem, né? Se não sabem, vão saber agora que eu faço lives beneficentes. Cada mês, né, eu elejo uma instituição ou uma pessoa que esteja precisando, oi Jaque, que esteja precisando muito de ajuda, né, para a gente fazer a caridade, a beneficência. E eu sempre faço rifa, né, peço rifa, 40 números, às vezes no mês eu consigo fazer 2 rifas, às vezes eu faço uma. Peço às pessoas para doarem dinheiro. E esse mês de fevereiro está terminando hoje a minha ajuda e peço a ajuda de vocês para ajudar a ONG
Harmonicanto. Vou falar um pouquinho do Harmonicanto para vocês. Harmonicanto é uma ONG que funciona na comunidade do Cantagalo, em Copacabana, ok? E a Harmonicanto, ela é levada adiante com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, da senhora Cássia. A senhora Cássia, que é a responsável pelo Harmonicanto. Tá? Então, o Harmonicanto é uma ONG, tá? Que ela forma as crianças através da música. E tem alguns projetos. Eles têm o projeto que se chama Harmonia Carioca. O Harmonia Cariocas, ele consiste em oficinas de arte, horta, tem uma horta maravilhosa, né? Incentivo à leitura, roda da cidadania, tá? Música, que consiste canto, flauta doce, iniciação à percussão, jogos pedagógicos e reforços escolares diariamente, tá? E ainda tem um outro projeto que chama-se Projeto Conjunto Harmonicanto, tá? Eles fazem com que as crianças de lá, nesse segundo projeto deles, tem aula de canto, coral, flauta doce, percussão, teclado, teoria musical, tá? E as crianças cantam vasto repertório, harmonizando em 4 vozes, gente. Então é sensacional. Então eu peço vocês, gente, se vocês puderem ajudar o Harmonicanto, é uma instituição que não tem ajuda governamental, sabe? Eles vivem através da força, de doação de amigos, né? Então, esse mês eu tive o prazer, eu já consegui R$ 510 para o Harmonicanto, mas eu queria mais, vocês me ajudam? Sabe, gente, será que a gente consegue chegar a 600, 650? Então eu peço a vocês, qualquer ajuda, a conta é Bradesco, tá? Jaque, digita aí para mim, Jaque. Bradesco, Banco Bradesco, agência 0845. Bradesco, agência 0845, conta corrente 10578, dígito 3. Conta Bradesco do Harmonicanto, agência 0845, conta corrente 10578, dígito 3. CNPJ 14 607 104 /1000 invertido 73. Vamos ajudar o Harmonicanto. Vamos ajudar. Por favor, gente, ajuda com 10. Ó, se aqui tiver, já tem 15 pessoas. Se cada um der R$ 10, já são R$ 150. Aí a gente já chegou na meta dos 650. Boa noite. Oi, Dorinha, querida. Então, gente, se cada um ajudar com R$ 10 com o Harmonicanto, aqui já tem 16. Se cada um der R$ 10, já são mais 160. Eu já consegui 510. Com mais 160, 670. Olha só, peço a ajuda de vocês. E se vocês, gente, não tiver... Eu sei que está todo mundo duro, mas pode compartilhar, pedir os seus parentes, o pessoal lá do trabalho para ajudar, sabe? Eles precisam mesmo. É uma ONG séria, é uma ONG idônea, sabe? Maravilhosa. Então vamos ajudar o Harmonicanto. E outra coisa, eu passei uma rifa, tá? Do ensaio fotográfico com a fotógrafa Juliana Mello, arte fotógrafa. E o Instagram da Juliana Mello é @jmelo com um L só, fotografia. Então a Juliana, ela ofereceu um ensaio fotográfico, em torno de 20, 30 fotos, tá? Do beneficiado da rifa. Então, após a nossa live, eu vou fazer o sorteio da rifa. Foram 40 números, mas as pessoas, eu quero, Cláudia, eu quero. Aí eu abri mais 4 números. Então, foram 44 números a R$ 10, ok? E outras pessoas fizeram a doação por fora, inclusive a Lília Pandolfi. Muito obrigado, Lília, pela sua doação. Então, gente, vamos, por favor, ajudar o Harmonicanto. Então, boa noite para todo mundo que está chegando.
todo mundo que está chegando, um grande beijo. E vamos agora, né? Eu quero chamar vocês. Gente, todo mundo que está chegando aqui, me faz um favor, além de ajudar o Harmonicanto, tem um aviãozinho assim, sabe? No canto inferior da nossa tela, do lado direito, aquilo ali é para a gente compartilhar a live. Chega lá, vai ter uma listinha de pessoas lá dos seus contatos. Marca ali 20. Aí você já convida as pessoas para vir para a live. Faz esse favor para a gente, tá? Rapidinho, vai lá, enquanto eu chamo a Lilian Pandolfi, essa psicanalista maravilhosa que vem para cá contribuir falando sobre os relacionamentos, ok? Então ainda dá tempo de você ajudar a compartilhar. Lilian, vem para cá, eu vou lhe chamar. Alfi, já mandei, já chamei, já convidei a queridíssima Lilian, sabe? Oi. Uma pessoa fã. Oi, Lilian! Boa estou aqui noite, com meu fonezinho. Já vi pessoas muito queridas que estão presentes aí. Nossa live está bombando, já tem 20 pessoas, gente. Compartilha a live, vamos trazer mais pessoas. Minha amiga psicóloga querida. Pode dar o seu oizinho aí. Pode dar o oizinho para as queridas. Pode ficar à vontade, Lilian. Essa casa aqui é sua, entendeu? Obrigada, você vai vir contribuir. Eu me encantei com você quando você fez a entrevista com a Dorinha, nossa querida física quântica, taróloga maravilhosa, da Dora Universo. Dora Alvarenga, gente, é sensacional. Olha quanta gentileza da Lilian, né, dividindo aí a nossa poltrona com a Dora. A Dora Alvarenga realmente fez uma live comigo sobre física quântica e a gente vai fazer a segunda, hein? A segunda. Ela é maravilhosa, ela dá muitos cursos de física quântica e lê um tarô. Inclusive vai dar comigo. Eu sou muito grata a ela que ela me apresentou a você. Eu também, gente. Dora é uma taróloga de mão cheia, sabe? Ela joga as cartas analisando o comportamento humano, ela tem um carinho, uma paciência, uma dedicação e ainda ela dá curso, formação de física quântica. Nós estamos aí já estudando uma turma para final de março, abril, vai vir muita novidade. Então, Lilian, já demos todos os nossos recados. Eu quero te pedir licença, para falar aqui do seu release, do seu currículo, para que as pessoas possam te conhecer mais um pouquinho. Você me dá licença, Lilian? Pois não, é um prazer. Obrigada pela oportunidade. Então, gente, Lilian Pandolfi, psicanalista, né? Formação pelo Ciclo Brasileiro de Psicanálise do Rio de Janeiro, professora de comunicação e produtora de vídeos de treinamento. Ela ainda é escritora, gente, ela não é pouca coisa não, gente, vem aqui, vê só isso. Escreve desde 2003 para a revista Prana. E a coluna é A Busca do Conhecimento através da Psicanálise, tá? Atualmente é um jornal digital, tá? Também atua na clínica e a Lilian. Ela é especializada em relacionamentos. É o tema da nossa live de hoje. Relacionamentos, ansiedades e angústia. Você acha que parou? Parou não, tem mais. Ela é poetisa, gente, olha só. Ela escreve livros. Você acha que foi só um que ela escreveu? Não. Olha, compartilha essa live, que vai ser sensacional. Estou falando, hein? Autora dos livros Tentativa de Ser, poemas, tá? É poetisa também, hein? Maia, Tudo é Ilusão, é um romance. Depois do Fim, outro romance, Psicanálise e Esoterismo. Olha só que... Ó, a gente ainda vai fazer uma live sobre isso, hein, Lilian? Tu vai ficar me devendo, hein? E tem mais um artigo. Ela adora escrever, vocês já viram que ela adora escrever, né?
A busca do conhecimento através da psicanálise. Artigos sobre a clínica psicanalista, gente. Você acha que acabou? Acabou não, tem mais. Fica aí. Compartilhe a live, eu estou falando. Coordenadora do texto e apresentação do livro de Orlando Cane. Vocês conhecem Orlando Cane? Gente, Orlando Cane, ele trabalha com yoga e bioginástica. Elas, ó, a Dorinha também elas são assim, ó, Orlando Cane. É uma turma aí, ó, fantástica, tá? Ela é responsável durante 5 anos, foi responsável durante 5 anos, né? Foi ou é? Me corrige, por favor, Lilian, tá? Foi responsável durante 5 anos pelo programa Cinema e Psicanálise, realizado no Círculo Brasileiro de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então, querida, a nossa live só vai ser maravilhosa. Gente, tem um aviãozinho aí embaixo, tá? Chama aí umas 15, 20 pessoas e traz para a nossa live, hein? 25, vamos bombar a nossa live. Então, Lilian, você me desculpe, tá? Pela minha animação, pela minha descontração. Eu acho que quanto mais descontraído, mais leve as coisas ficam, né? Então, Lilian, um prazer estar aqui com vocês. Gente, todo mundo que está chegando, um grande beijo, um grande abraço, boa noite. E, Lilian, agora eu vou parar de falar e vou abrir aqui, o espaço é todo seu, para você, por favor, discorrer. Mas antes disso, tá? Eu vou falar, o tema da live de hoje é relacionamentos. Relacionamentos consigo mesmo, com o seu companheiro ou sua companheira, com a família, com o outro e com o mundo. Então, Lília, por favor, né? Por favor, começa, por favor, nos ensinar, nos falar, contribuir, né? O que você pode trazer para a gente, né? Relacionados relacionamentos, né? Então, a fala é sua. Tá ótimo. Muito obrigada, Lília. Obrigada, boa noite, eu agradeço a você, agradeço a todos os queridos e queridas que estão aí chegando, adorei que vocês estão chegando, estou vendo os nomezinhos, e desculpe se agora eu não vou poder responder, porque eu vou estar falando, né, você não fica... É o seguinte, você sabe quando que começa o relacionamento? O relacionamento... o fenômeno relacionamento começa, é um estudo moderníssimo de 88, do Didier Anzier, um curso de especialização que eu fiz no Círculo Brasileiro de Psicanálise com a Mariana Cupim, que foi uma excelente professora, estudando o livro dele, em que ele fala que o relacionamento começa, o nome do livro é o Eu-Pele. O Eu-Pele o relacionamento começa no feto, na camada que cobre, que envolve o feto. Desde essa época, é um estudo super moderno, a gente dizem, psicanálise, Freud, não, Freud continua através dele numa evolução lindíssima. O relacionamento começa, a capacidade de se comunicar, a percepção começa na pele que envolve o feto. Olha que coisa linda. Então, nós somos seres que necessitam se comunicar. E aí começa aí. Enquanto a criança está dentro do ventre materno, o relacionamento é dela com a mãe. Quando ela nasce, a primeira relação que ela tem com o mundo é através da mãe. Mas se ela não continuar com essa mãe física, ela vai ter o cuidador. Esse cuidador vai representar a relação dela com o mundo. Então, é muito importante entender isso, porque nós somos seres que precisam se comunicar. Eu gosto muito de ter tido a formação de comunicação, porque ajuda muito na psicanálise. Sim. Muito. O que nós somos? Seres que emitem e recebem. A mensagem só se completa quando foi emitida e recebida. Não adianta você fazer uma obra linda e jogar para o espaço e ninguém ver, né? Então, o ser humano, ele precisa se comunicar. Eu gosto muito de uma história que o Freud contava,
que na época glacial, os porcos-espinhos, se eles não se juntassem, eles morriam de frio. Então, eles precisavam, apesar de um machucar o outro, eles precisavam se relacionar. E isso, olha que coisa linda, né? Isso era uma oportunidade de eles aprenderem a se comunicar, se machucando o mínimo possível. E é essa a proposta da gente. A gente, sem querer, às vezes machuca o outro. É verdade, só por existir, sem querer, a gente machuca o outro. Mas a proposta é tentar fazer o outro feliz. A grande meta do ser humano na comunicação e na psicanálise é tentar fazer o outro se sentir bem. Sim. Você quer fazer aquela primeira pergunta ou eu continuo? Quero. Olha, muito interessante. Eu que escrevi algumas coisas que você falou que a relação, né, mãe e filho começa no feto, né, na barriga, nessa relação intrauterina, né? Sim, sim. E quando a criança nasce e não é cuidada pela mãe, ela tem um cuidador, né? E a minha pergunta em cima da sua fala, quando essa criança é rejeitada? Quando a mãe não deseja a criança e essa criança é rejeitada. Você quer deixar essa pergunta para responder mais lá atrás? Não, porque tá conivente com o assunto, acho bom falar agora, oportuno, né? Eu acho assim, a criança, tanto rejeitada quando ela é jogada para qualquer um ou para nenhum cuidado, como quando ela é muito bem cuidada fisicamente, tratada por uma boa enfermeira, mas não recebe afeto. Sim. Dá na mesma. A falta de afeto é o mesmo que a rejeição. Isso é uma das grandes causas que está se estudando do autismo. Porque desde aquela época a criança não aprende a se tocar. Você cuida, limpa e tudo, mas não toca, não olha, não acarinha. E esse olhar da mãe, ou esse olhar do cuidador para a criança é fundamental para ela aprender a se relacionar já daí. Quando ela é rejeitada, é preciso um trabalho muito grande para estudar a psicanálise aí, para devolver a ela esse cuidado que ela não teve. Então, eu digo sempre que a psicanálise é um nascer de novo. Você se dá a oportunidade de começar uma nova vida através da consciência. E a gente aprende a se cuidar, a se conhecer. É a base de tudo. Quem não tem isso, não tem condição de fazer alguém feliz, não tem condição de se sentir bem. Pode se tornar uma grande competência, um grande doutor, tal, mas não tem capacidade de conviver bem. E a nossa proposta é o amor, né? É viver bem. Então, Lilian, a gente pode dizer que a base da disfunção dos relacionamentos está conectada com essa relação infantil. Com certeza. Nos primeiros anos, desde a vida intrauterina e dessa relação da formação infantil da criança. Que às vezes a criança, aí eu fico pensando aqui, né? Aquela criança que não foi criada pelos pais, o pai está trabalhando, trabalha, só chega em casa à noite, e essa criança, a educação dela é colocada por uma cuidadora, por uma empregada, por uma babá, né? Ou pela só a escola, né? E aí vem os pais ausentes, ou o pai ausente, ou a mãe ausente, né? Os pais separados, enfim. Então aí a gente já começa pegando, né? Assim, não sei se eu estou certa, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Eu acho que aí é a base de todos os problemas de relacionamento. Tô falando besteira? Olha, não, se houver falta de amor, sim, mas nada, sim. Não há necessidade, por exemplo, se você põe uma mãe solteira, que ela dá amor para o filho, ela faz o papel sim. do pai e da mãe. Não há necessidade. Sim. Ou um pai que ficou viúvo muito cedo,
ele também faz o papel da mãe. Mesmo que trabalhe o dia inteiro, a criança, o inconsciente da criança se comunica e sabe muito bem quando ela é amada. Não é preciso ficar 24 horas. Tem mãe que fica 24 horas com a criança do lado reclamando da criança. A criança desenvolve uma sensação de que ela atrapalha, de que ela não é querida. É uma rejeição muito mais forte. Desde que haja atenção e amor, não precisa ficar o tempo todo, não há uma receita, pode ser um vizinho, pode ser qualquer um. Ok. Então, a grande beleza é que não há receita para nada. Cada caso verdade. Pode ser, cada caso se faz a partir do caso, né? Ok. Então, Lilian, qual a orientação que vocês nos dão, tá, para que possamos ter relacionamentos saudáveis? Olha, bem, o analista, ele não dá orientação, ele não aconselha, mas a gente busca, junto com o paciente, com o analisando, as causas de estar havendo esse problema. A grande causa de não haver um relacionamento saudável é você esperar do outro o que o outro não pode dar. Você cobrar do outro para ele tampar as suas faltas. Então, não é por aí. A gente tem que se trabalhar para cobrar o mínimo possível. Então, o que acontece no relacionamento, principalmente homem-mulher ou mulher-mulher, tanto faz? A pessoa projeta aquela imagem para o outro, imaginando que o outro espera dela ser assim, né? Então, nos primeiros contatos, você cria uma imagem, você projeta no outro aquilo que você gostaria que ele visse em você. E você vê nele aquilo que ele projetou para você. Acontece que são duas comunicações que ao longo da convivência vão se desfacelando, que não é uma coisa real. Você criou nele em psicanálise chama falso self, né? O falso self é um falso eu. Você criou para ele a imagem de um falso eu, ele se apaixonou por esse falso eu, esperou que esse falso eu se comportasse de uma determinada maneira, e com a convivência ele viu que não era assim. E você também. Então, a pessoa espera do outro aquilo que ela fantasiou que é o bem para ela, em vez de haver uma relação a partir do real, desde o começo. Você vê a amizade. Por que a amizade é mais fácil de manter? Porque você convive com aquela pessoa, às vezes você vai para a escola junto, trabalha junto. Aí você descobre uma coisa, uma identificação com ela com você. Aí aquilo vai crescendo, quando você vê, vocês adoram estar um com a companhia do outro, vocês se tornam solidários, a pessoa ajuda o outro quando o outro tem problema. E já no amor, às vezes, a gente projeta uma ilusão e a realidade é outra, né? Isso é uma das coisas que atrapalham muito o relacionamento. Entendi. Muito obrigada. Gente, boa noite para todo mundo. Não é, a gente fica aqui pensando, né? Cada um pensando no seu relacionamento. Né? Aí cria aquele silêncio e a gente dá uma olhadinha aqui, né? Aqui para dentro, né? Para ver como é que a gente está se comportando no nosso relacionamento, né? Então, mas isso todo mundo se consertado, né? Isso pode ser consertado. No momento que você se conhece, tudo começa do autoconhecimento. O autoconhecimento é a palavra-chave. Aliás, essa palavra está sendo muito badalada ultimamente, né? Então, porque aí você se conhecendo, você vendo como você se comporta, você entende melhor o outro. Se você nem se entende, como é que você vai entender o outro? Eu até gosto muito de uma frase do Garfield, que ele diz assim: tenta me conhecer, depois me explica para mim. É verdade, né? Né? Olha, tá entrando aí a Cássia do Harmonicanto. Cássia, boa noite. Já falei tanto aqui do Harmonicanto. Seja bem-vinda, tá? Todo mundo que está chegando, muito bem-vindo. Então, vamos que tá muito bom, hein? Tá muito bom. E, Cássia, como que nós podemos identificar quando nós estamos num relacionamento tóxico?
Quais são os traços de caráter dos indivíduos envolvidos em uma relação como essa? Né? O que você traz para a gente? O que é um relacionamento tóxico? Sim, não, no estudo da psicanálise, a gente estuda muito os pares, né? Para cada masoquista existe um sádico. Na prática da vida também se vê isso. Para cada malandro existe uma vítima, né? Existem os pares. Então, existe uma coisa, como se fosse um faro inconsciente, a pessoa que é muito carente, que aceita qualquer coisa para não ficar sozinha, ela atrai uma pessoa que vai abusar, não vai respeitá-la, vai abusar do eu dela, né? Então, aí se forma um relacionamento tóxico. A pessoa vai cedendo, o outro encontra um lugar fértil para abusar, aí ela vai cedendo mais, ele vai abusando mais, e assim o relacionamento. Mas por que começa isso? Porque a pessoa, na base dela, ela não tem uma saúde mental estruturada. Ela começou com a tal da carência, né? Com a rejeição, ela está acostumada a ser rejeitada. Você vê por que tem certas mulheres que não têm coragem de delatar o companheiro que bate nelas. Porque a única forma que elas conheceram de afeto, o único contato físico que elas conheceram desde criança foi através de apanhar. Então é melhor sentir o afeto, que elas existem assim, do que nada. Entendeu? Isso pode ser abstrato, mas isso é concreto também. Freud até tem um livro que é Bate-se numa Criança. A partir desse livro, ele mostra que a mente da pessoa se acostuma a sofrer dano físico. Então, ela relaciona o afeto com o dano físico. Então, as relações tóxicas, mesmo que não cheguem a esse ponto, elas são geradas por uma carência de um lado e um abuso do outro. São duas personalidades doentes, né? E quando uma delas vai se tratar, começa a ficar evidente isso. Agora, se as duas estão muito comprometidas, já no nível da psicose, o psicótico quase não obedece à terapia. A psicanálise, a terapia é mais feita para o neurótico. Todos nós somos neuróticos. O psicótico, que é o lado doente, ele não aceita. Então, os que mais precisam, eles não aceitam a terapia. Entendeu? Melhor que a pessoa faz quando ela identifica que está com um relacionamento tóxico, se ela tiver uma certa saúde, é fugir, sair correndo e se tratar. É verdade. É verdade. Só que às vezes a pessoa tem uma venda tão forte nos olhos que não consegue enxergar, né? Mas como o meu antigo grande analista, que já está lá no andar de cima, do querido Dr. Roberto Bittencourt dizia, nada fica parado. Tem uma hora que acontece alguma coisa que obriga a pessoa às vezes abusa tanto que ela chega a cometer um crime. Então acontece alguma coisa que exige que a vítima tome uma atitude, entende? Entendi. Nada fica parado o tempo todo. É muito difícil equilibrar uma relação muito doente. Chega uma hora que a pessoa vê que não aguenta mais a vítima, né? Muito bom seus esclarecimentos. E, Lilian, Obrigada, por gentileza, o que você pode nos orientar, né, e falar sobre a dependência afetiva nas relações? A gente já está falando das relações tóxicas, né? Certo. Também a grande chave de tudo, por isso que eu digo, se a gente se conhecer, a gente percebe o quanto a gente está deficiente na emoção, né? A grande proposta da análise é tornar a pessoa capaz de ficar inteira sozinha, porque aí ela vai poder se dar bem e ajudar o outro, se relacionar, que não é uma metade, são duas pessoas inteiras, né? Então é a mesma coisa, quando o codependente, por exemplo, existe esse título
para quando a pessoa, por exemplo, uma mãe que tem um filho dependente químico. Se ela ajuda muito, passa muito a mão na cabeça dele, ela é uma codependente. É preciso muita coragem. Eu fiz um curso desses também lá no Círculo de Psicanálise. Eu não gosto muito de tratar disso, não sou especializada nisso, mas também tem que ter um certo conhecimento disso. Então, o codependente, ele não aguenta, ele tem pena do dependente. Então, ele não tem atitudes que ajudam, ele atrapalha. Ele alimenta a doença do outro. Isso se você tem alguém numa relação e você depende daquela pessoa, você está no mesmo nível de doença, né? A codependência, no fundo, é isso, é uma carência muito forte em que a pessoa não tem coragem de tomar uma atitude, né? E mesmo, por pior que seja, a pessoa que tem um dependente na família, ela tem que ter coragem. Parece que está dando uma travadinha, a gente está dando para mim, eu não sei para vocês. Vamos lá, para mim não deu. Ah, tá. Muito interessante, Lilian. E o que você pode falar mais para a gente sobre as dificuldades de relacionamento no trabalho, na família, as pessoas que têm dificuldade de se relacionar socialmente, entendeu? O que você pode trazer? Certo. Eu vou fazer uma listinha prática, como eu falei em autoconhecimento, para as pessoas se darem conta. Às vezes você gosta até muito de uma pessoa, mas todo mundo vai se afastando dela. Por quê? Então, tem vários padrões. Tem aquela pessoa que ela se acha, então ela ocupa o espaço todo, na família, no trabalho, até numa reunião em vídeo, que hoje existe muito reunião em vídeo, né? WhatsApp vídeo, nessas reuniões. Então, é aquela pessoa que ocupa o espaço todo. Ninguém tem coragem de mandar ela calar a boca, mas é uma pessoa que começa a ficar inconveniente. Então, por exemplo, outro dia uma amiga estava falando que fizeram uma reunião de família internacional e o primo ocupou o espaço todo, ninguém pôde falar, só ele. Quer dizer, essa criatura não se dá conta de que está abusando. Essa pessoa tende a ficar afastada dos outros, né? Então, isso são coisas práticas que a gente tem. A gente tem que se observar, será que eu estou abusando demais do espaço? Será que eu estou dando lugar para o outro? Na família também, tem aquela pessoa prestativa, mas tem o prestativo demais, que não deixa ninguém fazer nada. Ele faz tudo. As outras pessoas se sentem, ao mesmo tempo, descansam, mas se sentem, assim, incompetentes. Será que ela acha que eu não sei fazer nada? Só ela sabe fazer? Então, são pessoas que têm que se dar conta disso. Aquela pessoa, por exemplo, que acha que tudo dela é melhor. A academia dela é melhor, os remédios dela são melhores, os médicos dela são melhores, os tratamentos. Então, sem querer, ela humilha outras pessoas. Por exemplo, você está num grupo, você tem algumas pessoas lá que nunca viajaram, por que você vai ficar contando 1000 histórias de viagens que você fez? Isso é uma coisa profundamente desagradável, né? Sim. Então, eu me lembro uma época que eu estava muito dura e fazia parte de um grupo muito rico, todo mundo contava de viagem, contava de joia, e eu só investindo em curso. Tinha horas que até me agredia um pouco. A gente tem que ter uma noção da conveniência do que faz. Você vê uma pessoa muito simples, você na frente dela, uma vez eu estava dentro de um táxi com uma amiga, e ela começou a falar que estava não sei quantos $1000 para viajar. Aí eu fiz um sinal, poxa, o cara está aí dirigindo o táxi, batalhando a beça, a gente falando em $20.000. Então a gente tem que se analisar, a gente tem que se observar um pouco para ver qual o papel que a gente está fazendo e por que algumas pessoas começam a se afastar da gente quando a gente não é conveniente, né? Isso eu acho que se aplica à família, ao trabalho, ao relacionamento, né? Nem todo mundo tem momentos que a pessoa está passando por um problema e o outro... e também olhar um pouco o outro.
Tem gente que liga para você, não pergunta, ocupa teu espaço, você está ocupada trabalhando, aquela pessoa acha que pode, não pergunta se você está ocupado ou não no meio da tarde. Então é importante também olhar o outro, né? A gente se educar para olhar o espaço do outro, né? Acho que isso é a chave do relacionamento. É verdade. E também eu acho que Lilian, a pessoa se permitir se abrir, né? Porque às vezes no relacionamento as pessoas não conversam, não falam, não interagem, não falam do seu sentimento, não falam das suas angústias, né? Por que não está gostando daquilo? Aí a pessoa fala, não quero falar, não quero falar. Não quero. Não é um momento de se falar sobre isso. Então, aonde vai dar esse relacionamento, né? Se as pessoas não falam. Se o outro não vai falar do que ele não está gostando, né? Que está incomodando, como é que o outro vai adivinhar, né? Para melhorar essa relação? Eu digo isso até no sexo. Eu acho que quando a pessoa tem um relacionamento de casal, você tem que dizer o que você gosta, o que você não gosta. Você não diz que gosta de bombom de cereja, por que não vai dizer para o companheiro que gosta disso, não gosta daquilo? É natural, sabe? Grandes relacionamentos acabam porque a pessoa não se coloca, ela aceita o que o outro quer e fica calada. Isso não é bom, né? Eu acho que se Deus fez esse lado para a gente tem que usufruir desse lado também e respeitar, né? Mas tem que mostrar o que você gosta. Você não pode aceitar só o que o outro quer sem falar nada, né? Eu acho que se houver a comunicação, tudo fica mais fácil, né? Então, Lilian, a gente temos aí uns 18 minutinhos. Será que a gente pode abrir para perguntas? O que você acha? Vamos. Ou você tem mais alguma coisa a acrescentar importante? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu acho importante falar para as pessoas lembrarem, quando elas acham que tem um relacionamento que vale a pena, é da Florence Pastoral. Eu gosto dessa frase, eu conheço desde a minha adolescência. Ela diz assim: não deixemos nunca o que nos separa destruir o que nos une. Interessante, muito. Né? Que às vezes você descobre alguém que vale a pena, um se dedica, os dois estão se encontrando, e de repente, por uma diferençazinha, em vez de trabalhar a diferença, de tudo a gente tem que trabalhar a diferença, né? Trabalhar o problema e não fugir do problema. E em vez de trabalhar o problema como você disse, as pessoas não dizem, não se revelam, né? Você sabe, a gente pode falar qualquer coisa, desde que fale com jeito e com respeito. Eu posso dizer assim com maior respeito: olha, eu acho você muito chatinho, tá? Tô brincando, só para dar uma brincadeirinha. Mas a gente pode falar qualquer coisa para outra pessoa quando tem que salvar o relacionamento, porque não é fácil chegar a um grau de relacionamento que vale a pena, né? É verdade. Vamos abrir para a pergunta, então. Ótimo. Então, gente, vocês aí podem fazer as perguntas aí. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto vocês vão formulando a pergunta, eu vou fazer a primeira pergunta. Lilian, por que existe aquelas pessoas que nunca conseguem dar certo no relacionamento? Sempre tá com um, tá com outro, casa 5 vezes, casa 6 vezes, e nunca dá certo, nunca fica muito tempo com uma pessoa. Por quê? Você está me ouvindo bem? Eu esbarrei aqui no fio, tá? Não, tá tudo bem. Porque a pessoa troca de objeto do desejo, mas não troca de comportamento. O Einstein, ele dizia: você quer mudar uma coisa, como é que você continua agindo da mesma maneira? Então, você pode casar 5 vezes, mas se você tratar todos eles iguais, vai chegar naquele ponto de ruptura
que a pessoa vai embora. Por quê? Porque ela agiu igualzinho sempre. Sim. Ela não mudou. Ela não mudou não nada. Muda o padrão, né? Em vez de você pegar o relacionamento, eu muito cedo percebi, por que eu fui para a psicanálise? Que eu percebi que as pessoas podiam ser felizes e elas sabotavam a própria felicidade. Então, a pessoa vê que deu errado, em vez de partir para outro, para e começa a se analisar o que eu fiz, como é que foi. E aí já não erra igual. Pode até errar em outra coisa, mas não, a abordagem vai ser outra. Mas a maioria não faz isso. Porque a grande raiz, qual é a raiz disso tudo? É o medo de ficar sozinho. É o medo da solidão. Primeiro precisa aprender a ficar um pouquinho só, se conhecer mais, e aí se tornar uma pessoa melhor. Aí fica mais fácil de ser aceita também, né? E tem também o lado reverso, né? Aquela pessoa que sempre está só. Ela não consegue se relacionar, né? Porque ninguém nunca está bom, ou não encontra o parceiro ou a parceira ideal, sempre está sozinho, sempre está em busca, mas sempre está em busca, né? Está buscando um ideal acima da realidade, né? Também. Agora, às vezes a pessoa quer ficar sozinha também, né? Tem isso. Não é proibido ficar sozinho. O ruim é ficar sozinho e querer estar acompanhado, né? Isso é que é querer e não conseguir. Querer e não conseguir. Isso é que é triste. Mas quando a vida é interessante, né, e a pessoa está satisfeita com a sua vida, ela pode escolher até ficar sozinha, né? Ela está se relacionando bem com ela mesma, então está tranquilo. Né? Tá bem assim. Gente, já fiz 2 perguntas, hein? Já fiz 2 perguntas. Vamos lá. Olha, essa oportunidade assim única da gente ter aqui uma psicanalista, né? E a gente, não fala assim, a minha relação, fala, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga. Em vez de falar de você. Pois tem uma que diz fala assim, que depende do que a Leda Bastos diz, sou dessa opinião, depende de como se fala. Foi aquilo que eu falei antes, né? Você pode falar qualquer coisa, você pode falar qualquer coisa sem agredir, né? Depende do que se fala. Se não quiser falar, existe uma frase que resume muito a atitude do terapeuta. É uma frase de um grande teatrólogo do século IV a.C., Menandro, que diz assim: sou homem, nada do que é humano me é estranho. Os bombeiros pegaram essa frase, nada do que é humano me é estranho. Lá no Corpo de Bombeiros está escrita essa frase. Essa frase, ela resume a atitude do terapeuta. Quando você chega para a terapia, você tem que confiar que pode falar qualquer coisa que a gente não vai se surpreender. Vai encontrar no terapeuta um parceiro, não vai se surpreender com coisa nenhuma, né? Nós temos uma pergunta aqui, olha que legal. Foi na minha caixinha, manda para mim que ninguém vai saber que você que perguntou, então não tem problema nenhum. A pergunta aqui, só eu sei. Aí, a pergunta aqui bem interessante. As mulheres sempre buscam no parceiro um pouco do pai? Olha, existem casos que sim, isso não é uma regra. Principalmente quando você teve um pai que virou um ídolo, uma coisa, né, uma coisa assim que você busca. Mas não é uma regra geral, não. Agora, aqui existe uma afinidade mais fácil entre a filha mulher e o pai, e o filho homem e a mãe existe. É só a gente observar por aí, a gente vê que existe mesmo, né? Mas não é uma coisa... Não é uma regra. Não é uma regra. Tem uma pergunta aqui, olha, a Sandra Frangeli, se eu não me... é assim? É psicóloga, é minha vizinha. Então.
Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação, Sandra. Voltando à questão das crianças, né? Quais as consequências pela visão do psicanalista de que ela recebe uma educação rígida, controladora demais? Quando essa criança tem uma educação rígida e controladora demais. Qual é a visão do psicanalista? Da psicanálise, né? Pela visão da psicanálise. Existem reações, a toda ação existe uma reação. Toda repressão gera uma vontade de fuga daquilo, né? Você é muito engessado, você quer se desengestar. Então, por exemplo, aquela popular que houve no início, na meio do século passado, a Juventude Rebelde, foi um exemplo típico que antes tinha havido uma geração muito repressora, então a geração de filhos se rebelaram, eles se rebelaram contra aquela rigidez. Então, sempre que há uma rigidez muito grande na educação, há um sufocamento, o filho tem necessidade de se liberar. Agora, dependendo da natureza, de uma porção de outros fatores, ele pode ou se encolher. Eu já conheci pessoas, inclusive mulheres, senhoras, totalmente encolhidas. Elas não se desenvolveram como pessoa porque elas obedeceram, elas levaram a sério demais a educação rígida, entende? São então, as tais crenças limitantes. Muito limitantes. Então, isso é uma das causas, é exatamente o oposto. A pessoa foi educada de uma forma muito rígida, a reação é tentar se liberar. E quando você, por exemplo, você convive com uma mãe que te proíbe de uma porção de coisa, você até pode aceitar. Mas se você depois encontrar um homem que tem essas características e você não conhecer logo ele, você até pode se casar com ele, mas quando você encontrar essas características nele, você não vai aguentar. Então vai ficar doente. Vai ficar doente porque o corpo da gente, ele recebe as emoções, né? Então, é muito, muito difícil você sofrer uma ação dessas. Quando você reconhece uma coisa que você odiou na sua criação, você não vai conviver. Um chefe repressor, não dá para aguentar. Né? É verdade. Gente, Respondi, Sandra? Respondi, Sandra? Você concorda, Sandra? Gente, mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Olha lá, nós temos aí, 3 minutinhos, dá para responder uma pergunta, hein? A Sandra está rindo. Então, gente, Lilian, eu vou deixar esse espacinho para você dar uma mensagem para a gente. Eu quero dizer que foi sensacional, está sendo sensacional a nossa live. Eu te convido, né? Semana que vem nós temos outra, gente, A Lilian é tão sensacional e tão disponível assim para a gente, né? Ela gosta tanto de contribuir que eu já fechei uma outra live com ela quinta-feira, mês que vem, né? Acho que é dia 11, se eu não me engano. Acho que é dia 11. Você pode aí, vamos dar um spoiler do tema? Não, ainda não. Deixa a surpresa. Deixa a curiosidade, né? Eu queria muito, depois você dá para colocar no seu Instagram, avisar sobre a clínica social. Todo mundo, a clínica social, que é um dos objetivos que eu tenho de divulgar, que muitas pessoas podem fazer com pouco pagamento. Existe hoje em dia, até as empregadas domésticas, elas veem a patroa fazendo análise. Por que não fazer também para melhorar? Exatamente. O ser humano pode ser mais feliz. É uma das propostas de vida que eu tenho, é divulgar esse trabalho social. E existe esse trabalho lá na minha clínica, onde eu fiz a formação.
Depois da live, eu vou fazer um sorteio da rifa que eu vendi, os 44 números, eu vou fazer o sorteio. Vou salvar essa live, vai demorar uns 10 minutos para eu preparar o sorteio e vou colocar, tá, a clínica social, os dados da clínica social no meu perfil, tá, gente? No meu perfil. Ótimo, então, tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, ó, legal. Paula Pandolfi. Minha querida sobrinha, amada sobrinha, querida, linda. Boa noite, Paulinha. Então, olha, o excesso de liberdade na geração atual não pode gerar problemas na formação da personalidade da pessoa? Olha, os latinos tinham uma frase que dizia assim, in media virtus. A virtude está no meio. Então, o bom senso é que manda. A educação, ela não pode nem gerar liberdade demais, nem reprimir demais. A verdadeira e boa educação é conduzir para a pessoa ir revelando as suas características, os pais ou os educadores que estiverem presentes, darem valor às coisas boas e quando observam que está havendo um exagero, conduzirem para o caminho do meio. Então, a grande sabedoria está no caminho do meio. Nada de liberdade demais, nem de repressão demais. E isso é o equilíbrio, um trabalho, né? Equilíbrio. É buscar o equilíbrio. No meio a virtude. Essa frase latina antiga que fala isso, a sabedoria. É preciso o equilíbrio, porque com o equilíbrio vai sempre bem. Ainda dá tempo de eu falar uma coisinha? Dá tempo sim. Tá? Você sabe a origem da palavra pecado? Não. Os latinos, os romanos, eles eram uma sociedade rural. Então, quando passava a carroça havia sulcos dos dois lados, a carroça para semear, para tudo. Então, quando a roda saía dos sulcos e desviava, perdia o rumo, esses sulcos em latim chamam pecos. Quando a roda saía do lugar, cometiam pecatos. Daí veio o pecado. Então, sempre que a gente sai do rumo, a gente comete um pecado. Esse é o verdadeiro sentido da palavra pecado. Isso aí é inspirado no que a Paulinha me perguntou. Se a gente tiver um rumo, um objetivo, a gente não se perde. Tem até uma frase dos Hebreus que diz, é São Paulo aos Filipenses, ele fala assim, esquecendo-me do que fica para trás e avançando ao que resta para diante, sigo para o alvo. Então, é muito importante, né, a gente ter um alvo. E o alvo nosso é ter um amor universal, um amor que seja além do eu, de você, da minha família, das minhas coisas. É um amor que a gente veja que pode florescer em todos os seres humanos. Que no fundo todo mundo é irmão, né? É o amor universal. Vamos buscar esse amor universal. O momento é esse, né? Sim, fechou sim. aí? Congelou ou não? Não congelou, não. É que tu tá me perguntando aqui. Cássia, antes do fazer o sorteio, eu te ligo e peço para você consertar para mim o Instagram da fotógrafa, tá bom, Cássia? Lilian, nossa, que live maravilhosa! Que live maravilhosa! Eu muito te agradeço, sabe, por todos esses esclarecimentos, por essa oportunidade da gente se melhorar. E uma coisa que, na sua fala final ali, da carroça, né, do pecado, mas, assim, que a gente possa recomeçar, né, que a gente possa recomeçar depois de cada pecado, né? Porque pecar, todos nós pecamos, mas que a gente possa recomeçar, né? E consertar o pecado, né? O grande exemplo de Jesus, ele não olhava, ele olhava a pessoa, que a gente não fique tão preocupado com seus defeitos, que a gente fique preocupado de ver a qualidade do outro, né? Isso é que a gente tem que parar de olhar tanto para si mesmo, olhar só para se conhecer, mas olhar para o outro, ver o que o outro precisa para se sentir bem. A chave do relacionamento
é fazer o outro se sentir bem, é não criar problema para o outro. Olha, é muito fácil fazer live com você, porque você é maravilhosa, você tem uma vida, Perfeito. tem muita vida. Muita vida. Obrigada. Eu quero fazer muitas lives com você. Olha, maravilhosa. Agora eu fico pensando, gente, essa dica que a Lília deu do atendimento social é muito importante, né, Lília? Tem muita gente sofrendo aí, muita gente sofrendo, sabe? Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho. Olha só, olha que dica, olha o que presente a Lília deixou. Inclusive, ela já me deixou, foi até uma falha minha, peço desculpas, mas eu me comprometo, tá, hoje ainda, colocar lá no meu perfil, Claudia.alice4, lá no meu feed, eu vou colocar, tá, gente? E, Lília, maravilhosa. Eu sei que você tem uma mensagem aí de Joana de Ângelo pra gente. Vamos fechar com essa mensagem? Dá tempo? Vamos sim. É muito linda. É assim, ó. Vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. E não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Tá? Obrigada, Lília. Gente, olha, foi sensacional. Gratidão. Acho que eu não tenho palavras, que acho que eu vou ficar aí hoje e amanhã te agradecendo por essa linda live. Agradeço muito a você e a Dorinha que nos apresentou. Muito obrigada. Agora, antes, gente, da gente ir embora, não vai embora ninguém agora, não. Eu vou reforçar para pedir para vocês ajudar o Harmonicanto, tá? Hoje é o último dia. Cássia, muito obrigada por você ter me proporcionado a ajudar o seu projeto, a sua ONG. Obrigado a todos vocês. Eu sempre digo que sozinha eu não sou ninguém. Sozinha eu não ajudo ninguém. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente ajudar as instituições e as pessoas nas nossas beneficências. Então, gente, quem puder ajudar o Harmonicanto, tá? No meu feed também tem lá um QR Code que você pode ir lá, colocar, escanear lá e fazer a doação o Harmonicanto. E também, lá no meu feed, tem o card da minha live com a Lilian. E lá tem todas as explicações, tá? Inclusive tem o site do Harmonicanto. É www.harmonicanto.org.br, se eu não me engano, tá? Então, vocês podem entrar lá, tem todas as informações, vocês podem adotar uma criança, adotar não, desculpa, falei errado, apadrinhar uma criança, tá? Tem a conta lá do Bradesco que vocês podem ajudar. E vou pedir mais uma coisa, dá licença, Cássia, semana que vem eu já entro, né? Já entramos em março, se Deus quiser, e já tem uma outra contribuição, é uma outra beneficência, que é para a dona Janete, tá? E a Natália. A Natália, ela é uma criança especial, cadeirante, ela tem PC, microcefalia, tá? Elas precisam de muita ajuda, e eu vou fazer todo março para ajudar essa família que precisa. Olha, há 2 dias elas não tinham gás. Não tinham gás, não tinham dinheiro para comprar botijão de gás. E aí a Virna, a gente estou desde ontem assim, muito preocupada tentando ajudar. Então, gente, eu ajudo também com rifas beneficentes. Então, mas eu tenho doações. Se você tiver aí um liquidificador, um espremedor, um secador de cabelo, alguma coisa que esteja na sua casa que você nunca usou, que não sabe o que vai fazer com aquilo, pode doar para mim, que eu faço uma rifa. Você faz entendeu? A rifa, isso aí. Eu faço a rifa. Olha, já me doaram conjunto de lençol, colcha, sabe? Sempre estão me doando. Então, eu ainda não tenho nada para começar a rifa da Janete e da Nath. Da Natália tem 14 anos, é cadeirante, sabe? E realmente elas precisam muito.
Elas estão morando de casa em casa, porque perdeu o aluguel social. Então, a gente sabe que nesse momento é muito difícil. Então, eu peço ajuda a vocês. Se vocês tiverem alguma coisa em casa que vocês possam me doar para fazer rifa, eu agradeço, ok? Então, boa noite, gente, para todo mundo. Boa Gratidão. noite. Lilian, você é um amor. Fantástica. Muito obrigada por vocês estarem aí. É muito fácil falar com você. Você é ótima. Obrigada, gente. Parabéns para tua irmã também. Tá bom. Muito obrigada. Eu vou salvar a live, depois a gente compartilha. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Vai pro YouTube também, né? Vai pro YouTube, Amanhã eu coloco no YouTube, ok? Tá bom. Tá. Tchau. Um beijo, boa noite. Beijo. Tchau, tchau, gente.